Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Eu entrei no Selma em 2009, na verdade. Aqui o Selma era lotado de aluno à noite, eu peguei uma sala de supletivo, mas para conhecer mesmo, porque eu vi a escola também construindo, também se erguendo, né? Então uma escola bonita, um padrão, nova, então eu acabei pegando umas aulinhas aqui do supletivo em 2009. Tudo bem, aí eu retornei aqui em 2013, mas eu retornei como coordenadora, fiquei um ano como coordenadora e logo assumi um cargo de efetivo também aqui à tarde de ciências. Gosto muito, me identifico muito com essa escola, várias vezes já vim aqui finais de semana. O que eu tenho que falar da escola? Ela foi top, ela está sendo assim, eu admiro muito pela estrutura que ela tem. Aos poucos foi conquistando, a gestão foi montando, uma escola que ela tem todo equipamento, material que a gente precisa, a gente consegue. Então assim, tem uma identificação, né? Tem aquela coração do Selma. Olá, estou fazendo aqui um trabalho de sociologia sobre o lugar que vive e convive, um projeto do governo. Queria que você desse uma entrevista para nós, certo? O que vocês querem saber? Há quanto tempo você trabalha aqui? Na escola eu trabalho, nessa escola, aqui no Selma Maria, eu trabalho já há 4 anos. Mas na região, nossa região, Jardim Tatiana, Novo Mundo, Primavera, e atendendo esses alunos dessa região, eu já trabalho desde 2007. Eu trabalhei, fui coordenador e também fui da gestão da escola Monteiro Lobato. Certo. O senhor é professor mesmo de? Foi filosofia, sociologia, história, né, e pedagogo. A gente tem que, nós professores, nós precisamos adequar nossas linguagens, né, e as nossas formas de comunicação. O blog é uma ampliação
da sala de aula, do momento da sala de aula, né? E dá mais possibilidade, mais recursos para o aluno. Certo, maior aprendizado. Isso, que deve, não o blog em si, mas que ajuda na maior aprendizagem do aluno. O blog é uma ferramenta, um instrumento para a aprendizagem do aluno. Sim, o senhor também tem alguns projetos, que foi um projeto de inserção ao mercado de trabalho. Fala um pouco sobre isso. O ano passado, e esse ano também, se for possível, a gente vai trabalhar o projeto de primeiro emprego, né, e inserção no mercado de trabalho. Esse é um dos projetos que a gente vai trabalhar na sala de aula, junto com outros professores, a professora Ana Lúcia e outros professores, que querem dar essa oportunidade, quer dar esse tempo para vocês pensarem, refletirem e também aprenderem a como estar, como se apresentar para uma pesquisa para um momento de mercado, né, para um momento de entrevista de mercado. Também temos um projeto que eu estou falando para vocês, que é de preparação para o vestibular, especificamente filosofia e sociologia, e outros projetos que virão aí. Certo. Como é trabalhar aqui na escola? Então, antes de vocês, trabalhar na escola aqui é sensacional. Não é? Trabalhar na escola, e a nossa escola, que é uma escola de periferia, o relacionamento humano é muito mais próximo, muito mais interessante do que, por exemplo, outras escolas que eu já trabalhei com outras classes sociais, né, que geralmente um pouco mais frio e distante. Escolas, por exemplo, da prefeitura, em bairros mais nobres, por exemplo, escolas particulares do governo periferia, que geralmente ele é mais técnico, né, e menos próximo como é aqui. Certo. O senhor mora no bairro também, né? Isso, eu sou morador do bairro, nesse bairro do Jardim Tatiana, há mais ou menos 20 anos. Você já conheceu uma galera já? Isso daí, o que acontece? O legal é o seguinte, eu já conheço a galera praticamente de nascimento, né? Quase todos nasceram, né? Relacionamento, conheço os pais, conheci os avós, conheci todo mundo que esteve aqui, que está aqui nesse longo desses 20 anos. Para finalizar a entrevista, você fala uma palavra aí para os alunos que estão no trabalho. Dizer para os alunos que estão vendo esse trabalho, olha que legal. É bacana a gente documentar a nossa história, a história do nosso bairro. Geralmente a gente tem lá na matéria de história, em outras matérias, a história do Brasil, a história de outros países, mas a gente às vezes não tem a nossa própria história. E é importante que a gente tenha a nossa história, porque sabendo, tendo a nossa história, a gente tem a nossa origem, de onde nós viemos, e quem sabe de onde veio, com certeza, ajuda a saber para onde vai. Certo, obrigado. Beleza? Obrigado a vocês. Ó, só tem um problema. Olá, Braz. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, boa noite. Ó, aqui está fazendo uma entrevista, é um trabalho, lugares onde eu vivo e convivo. É sobre a escola em geral. Então, já que você aqui já trabalha há bastante tempo, você deve ter algumas histórias para contar, como vai trabalhar aqui. Eu sei que o senhor conheceu a professora Selma Maria. Então fale um pouco sobre ela, como é trabalhar aqui, o que o senhor faz aqui, a relação entre os alunos. Isso é uma história que eu jamais pensaria que eu ia justamente trabalhar numa escola que a patronessa tivesse sido uma colega da gente quase na infância da gente, né? A escola, a Selma Maria. Então, a gente morou na mesma vila, a avó dela morou na mesma vila que nós, né? A minha família. Então, a gente morava numa casa, na outra esquina era a família da Selma que morava. Então eu conheci os avós dela, os pais, os tios dela, eu conheci, certo? E daí, falando sobre a escola Selma, eu na minha caminhada de professor, eu cheguei a dar aula em Araçoiaba, em Piedade e em várias escolas de Votorantim. Daí surgiu a oportunidade de mediação. Surgiu esse projeto do governo e tinha, como que diria, uma vaga na escola Selma. E daí eu lembro até hoje que eu falei, eu quero fazer esse projeto, mas só se for na escola Selma Maria, do Tatiana. E foi que deu certo. Conheci a Ângela, que era a diretora, o Dailton já estava aqui na época, né? E a gente entrou nessa empreitada e foi muito bom. Eu lembro que quando a gente chegou aqui, os alunos eram meio tímidos, né? A gente ia bater uma foto e eles fugiam da gente. E com o passar do tempo, a escola foi melhorando.
e hoje a escola está muito bem. Aqui é muito unido, os professores, os alunos. Muitos unidos. Aqui a equipe gestora, ela está totalmente preocupada com a aprendizagem e o desenvolvimento do aluno, né? E há um laço de cooperação muito bom aqui nessa escola. E também há um laço muito bom também entre os professores e os alunos. A gente que vem acompanhando todo esse tempo aqui, a gente percebe isso daí. E às vezes vem um professor aqui e conhece a escola, fala, que gostoso que é trabalhar aqui, acho que eu queria vir trabalhar aqui também, né? E os alunos são muito bons, tá? Eles respeitam a gente, né? Eles sabem a hora que a gente está fazendo aquilo para o bem deles, certo? E é um orgulho trabalhar na escola, porque é uma escola totalmente equipada nas salas, com data show, sistema de som, né? E os professores totalmente dedicados para a aprendizagem dos alunos. Vocês mesmos, vocês podem falar sobre isso daí, porque vocês estão na sala de aula, né? Né, na verdade. E a Selma, que professora é? A Selma era uma pessoa muito dedicada, tivemos a oportunidade de estudar junto. Quando eu fiz inglês, fizemos inglês junto em Sorocaba. E a Selma, a gente conheceu meio na infância, depois quando eu fiz inglês. Mas eu não cheguei a conhecer ela bem na época que ela trabalhava na escola fundamental no Botucel, certo? Mas eu tive a oportunidade de conhecer as pessoas que trabalharam com ela e fazer uma entrevista com elas num trabalho que nós fizemos, uma homenagem da intronização do quadro dela e do nome dela na escola. E segundo o relato, ela era uma pessoa extremamente dedicada aos alunos, às crianças. Praticamente ela vivia a escola 24 horas, né? Tanto é que não são essas as minhas palavras, mas de quem trabalhou com ela, que mesmo quando ela estava doente, com esse câncer de mama que ela teve, ela deixava de se cuidar para cuidar das crianças e dos alunos, né? Segundo a mãe dela, disse para nós aqui numa entrevista, num depoimento, que na escola, como ela estava passando essa fase aí, tinha até um tipo de uma caminha assim, quando ela chegava, ela descansar um pouquinho, para depois ela ir trabalhar. Ela é muito dedicada ao trabalho. Muito dedicada ao trabalho dela, né? Inclusive, vocês vão ter a oportunidade de ver mais coisa dela. Nessa homenagem que nós fizemos, tem um CD aqui na escola com esse. Vou buscar enquanto faz esse CD. Isso. Anexar o trabalho. Isso, daí vocês vão saber direitinho. E também, se vocês quiserem também fazer um trabalho com a família dela, a mãe dela, que está viva, o pai dela é falecido já, com as irmãs dela, a gente pode também arrumar para vocês, porque vocês vão ver direitinho como que ela era. O problema são só os prazos, mas se der certo a gente faz. Tá bom, então.